Voltamos então do intervalo e continuamos aqui a conversar, dialogar com o meu querido amigo, historiador, Geraldo Magela. Bom, aí a gente estava conversando sobre os bares, falou sobre o Bar da NET e outros bares maravilhosos que existiam em Maceió, né? O Graci, né? Tem o Graci, né? Agora você tem o Bar das Ostras, que é um bar fantástico, que é um bar que é parte da memória de Maceió de mais de 70 anos, né? Quem viveu em Maceió ou passou por Maceió dos anos 80 para trás, todos em algum momento ou ouviu falar ou foi almoçar ou jantar no Bar das Ostras, na beira da lagoa, né? Então essa memória, tanto é que o camarão do Bar das Ostras hoje é parte do patrimônio imaterial de Alagoas, né? Hoje é lei, né? Um outro bar importante que Maceió se ressente, né? Hoje Maceió tem centenas e centenas de bares, mas em nenhum desses bares de hoje você tem a possibilidade de encontrar numa noite, tomando cerveja, um intelectual do porte do Milor Fernandes. Exato. Ou do Chico Caruso, dos irmãos Caruso Chico e o Paulo Caruso. Sim. Como o Casablanca, que funcionava ali na rua Carlos Tenório, na Ponta Verde. Então, esses bares tinham vida, tinham alma, esses bares levavam o que tinha de melhor da música e da intelectualidade para frequentar e para discutir, para beber, para conversar com as pessoas. Então, esse ambiente intelectual dos anos 70, dos anos 80 e até parte dos anos 90 é que Maceió perdeu. Ganhou em outros aspectos, você tem muitos bares, você tem muitos grupos de música, músicos fantásticos se apresentando em muitas casas na noite de Maceió, mas do ponto de vista da relação com a intelectualidade, com os escritores, com os poetas, com os cartunistas, com os artistas de um modo geral, os bares, hoje a gente não tem nada que se compare a esses bares que eu menciono no livro, né? O Casablanca ou Lua Cheia, que era um bar que foi criado por três mosqueteiros, o Dário Bernardes, o Luiz Rodolfo e o Alejandro Luiz Pereira, um carioca, o Luiz Rodolfo, um gaúcho da fronteira, lá, gaúcho uruguaio da fronteira, e o Alejandro, e um alagoano de Santa Luzia do Norte, que é o Dário Bernardes, seu conterrâneo. Então essa experiência de um bar ainda num período que existia a ditadura, um bar livre, um bar onde os artistas se apresentavam, onde havia um sentido de rebeldia permitido e era a marca do Lua Cheia, né? Além de ter um garçom fantástico como o Pescoço, que é um dos garçons mais conhecidos de Alagoas, e uma figura adorável, o Pescoço, que foi anos e anos, décadas de garçom do Bagaci, e depois o Dário, o Alejandro e o Rodolfo levaram, contrataram a figura do Pescoço para trabalhar lá na Lua Cheia, lá na Garça Torta, né? Então, até para ir no Garça Torta naquela época era uma viagem, porque o ônibus só funcionava até às 9 da noite. Quem perdesse o último ônibus tinha que ou vir a pé ou dormir lá pela beira da praia ou ficar no bar bebendo até amanhecer o dia e pegar o primeiro ônibus às 5 da manhã para voltar para casa. Então, esse ambiente, como o Bar do Alípio, o Bar do Alípio é outro bar fantástico que marcou as nossas vidas e a vida cultural de Maceió. Então, essa Maceió que eu falo, sem esse sentido da nostalgia, aquele tempo era bom, foi um tempo maravilhoso, mas eu acho que outras coisas estão surgindo em Maceió, não se compara porque não há paralelo mesmo para comparar com o que funcionou nessa época, mas que precisava, ou pelo menos eu sentia a necessidade de registrar esses bares, esses locais que tem tantos outros, pessoas, amigos meus já disseram, pô, você falou de Baltar, tem outros bares, tem isso. Não, eu falei desses que eu frequentei e que tem
mais uma centena de bares que podem ser tratados como parte importante da história na década de 40, de 50, de 60, etc. Mas esses dos anos 70 aos anos 80 e meados dos anos 90 foram os bares que eu frequentei que me chamaram a atenção e que eu fiz questão de registrar, até porque eu encontrei muito material fotográfico para ilustrar os textos, né? Uhum. Um lugar também emblemático era a Zefa, chamava Buraco da Zefa. Né? A Zefa é a Ponta Grossa em si, né? É o que eu chamo de um território geográfico gastronômico, né? Porque a Zefa e todo aquele grupo de mulheres que trabalhavam com a Zefa eram filhas de santo, inventaram um tipo de macarronada que eu acho que não existe em nenhum lugar do Brasil, que você comer macarrão com galinha cabidela. Então é um molho que não existe. Nenhum italiano ia conceber um molho de macarrão com galinha cabidela. Então, molho pardo. Então, a Zefa passou a ser uma referência durante décadas na vida maceiense e ainda hoje é uma lenda na história e, sobretudo, na gastronomia da cidade de Maceió. E ao lado da Zefa, o seu companheiro, o seu ex-companheiro, durante muitos anos viveram juntos, casados, o Edson. Ao se separar, o Edson montou, na rua Tiradentes funcionava o Buraco da Zefa, e na rua Baltazar de Mendonça, a menos de 200 metros, o Edson instalou a macarronada do Edson. E o Edson acabou levando algumas das cozinheiras, daquelas fadas negras que a Zefa treinou e passou todo o know-how, e o Edson levou a partir da sua chefe de cozinha, que é o nome pomposo hoje para se chamar de cozinheira, né, que é a Dolores, e a Dolores durante anos foi comandou a cozinha da macarronada do Edson. E a macarronada do Edson, diferentemente de como funcionava a Zefa, o Edson é uma figura, um gentleman, uma figura fantástica, porque ele conseguia uma proeza que só os grandes diplomatas conseguem. Ele juntava a esquerda, a direita e o centro no mesmo ambiente e não se degladiavam. Então, se chegasse um grupo do PDS, da Arena, ex-Arena, PDS, PFL e tal, tinha uma vaga. Se chegava o pessoal do PMDB, da oposição à ditadura, tinha um outro local. Se chegasse os comunistas, como chegavam os comunistas, tinha um outro local. E ele ali fazia todo esse jogo, atendia a todos, ria a todos, contentava a todos, e todo mundo saía muito bem alimentado, de porre, muitas vezes, e discutindo os assuntos mais inusitados, né? Você poderia encontrar numa noite na macarronada do Edson uma turma de políticos que estavam discutindo, por exemplo, a campanha. Os nomes para governador de Alagoas, ou prefeito de Maceió, ou chapas de prefeito, de deputados federais, chapas de candidatos a deputado estadual, ou de vereador, etc. Então era comum você encontrar ou o Fernando Collor, ou o Guilherme Palmeira, ou o próprio Suruagi, ou o Zé Costa, e o Eduardo Bonfim, e o Nilson Miranda. Era comum você encontrar, além dos jornalistas, do Márcio Canuto, de Adelmo dos Santos, e tantas outras figuras que o final da noite em Maceió era, nos anos 70, nos anos 80, era comer a macarronada do Edson. Os mais tradicionais e mais antigos, tipo Haroldo Miranda, o Aldemar Paiva, o próprio Teotônio Vilela, o velho e tal, e eu já frequentava o Buraco da Zefa, né? O padre Humberto era uma figura presente constantemente nas rodas de boemia do Buraco da Zefa e depois no Edson. Então, essa cidade era uma cidade diferente. A Ponta Grossa era um bairro popular que a elite também frequentava, sobretudo em função do que se comia na Ponta Grossa. E na fronteira da Ponta Grossa com a Levada, ainda hoje mantém a tradição, o Bar do Pelado, né? Que não era, a especialidade não era o macarrão, mas o pelado continuou se estabeleceu com a comida regional, com a carne de sol, com um pirão fantástico que tem lá, com bacalhau, uma salada de bacalhau
que não tem Maceió melhor do que a do Pelado, que os filhos continuam, mantêm até hoje essa tradição. Então você tinha o Buraco da Zefa, a Macarronada do Edson e o Bar do Pelado, na fronteira de um bairro com o outro, entre a Ponta Grossa e a Levada, que você não sabe exatamente onde começa um e termina o outro, mas esses três restaurantes foram 3 restaurantes fantásticos e continuam na memória da boemia, na memória das pessoas que frequentavam esses 3 restaurantes e os que ainda continuam frequentando, como eu, você e tantos outros, continuamos frequentando o Bar do Pelado. Então, olha, essas histórias fantásticas narradas aqui pelo meu querido amigo e historiador Geraldo Magela, você vai encontrar tudo aqui neste livro e, enfim, é importantíssima a história, porque é a nossa memória e a nossa vida nessa cidade extraordinária, bela, que é Maceió. Magela, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Você vai voltar outras vezes, claro, porque você vai lançar outros livros, e até também para falar mais sobre esse. E até uma sugestão, Magela vai estar numa mesa lá na Flimar, e seria tão bom, num determinado momento, se você pudesse também ter um espaço para você falar sobre isso, que é tão importante, rapaz. É tão importante para nós falar sobre o seu livro, enfim. E lá vai estar a equipe da TV Assembleia e a gente marcar um momento contigo para você falar sobre o livro. E aqui, a 7ª Flimar. Então a gente convida todo mundo para a 7ª Flimar, em Marechal Deodoro, de 31 de agosto a 3 de setembro. E com isso nós encerramos o nosso programa de hoje e até o nosso próximo encontro.